Vamos falar então agora sobre a União Ibérica. A gente vai falar, portanto, de uma etapa da história portuguesa e espanhola em que ambas foram governados pelo mesmo rei ou basicamente pela mesma dinastia, a dinastia dos Habsburgo. O ano é 1580 até 1640, 60 anos em que Portugal esteve sob domínio da coroa espanhola. Como é que isso aconteceu? Portugal, desde 1385, era governado por uma família chamada de família de Avis. Essa família de Avis, ela conseguiu chegar ao poder através de uma revolução que a gente vai chamar de Revolução de Avis. Tá? Se você não se lembra desse conteúdo, vale a pena você voltar, dar uma lida sobre o processo que conduziu a dinastia de Avis ao poder. Essa família era uma família que tinha uma relativa estabilidade, não se envolvia muito em conflitos. Foi essa família que promoveu um forte investimento no processo de navegação para os portugueses e, consequentemente, conduziu o Estado português a um relativo sucesso durante o século XV e durante parte do século XVI. Tudo bem? 1578, o rei de Portugal, o último rei da dinastia, na verdade, o penúltimo rei da dinastia de Avis, acaba morrendo em batalha. Né? Em tese, ele teria, na crença portuguesa, ele teria desaparecido, mas na prática, obviamente, ele morreu como todos os outros combatentes portugueses que guerreavam em nome de um espírito cruzadista, mas ao mesmo tempo ambicionavam reconquistar posses territoriais para o Estado português, e essas batalhas elas serão contra os árabes, contra os muçulmanos, e vão se desenrolar na região, basicamente na região do Marrocos, e a batalha que vai definir a sorte desse rei português vai ser uma batalha chamada Alcácer Quibir. Que rei é esse? Dom Sebastião. Tá? Então, Dom Sebastião desaparece em 1578, não deixa um herdeiro direto, e o único camarada que vai se colocar na posição imediata de ser o seu herdeiro foi um cara já idoso, de 78 anos, que era cardeal, portanto um integrante do alto clero português, e esse cardeal era o velho Dom Henrique. Tá? Esse cara vai assumir a coroa portuguesa aos 78 anos, com a permissão do Papa, e tinha uma pretensão. Qual era a pretensão do Dom Henrique? Ter a possibilidade de se casar e, consequentemente, gerar um herdeiro para a manutenção da dinastia de Avis. Tá? Então, Dom Sebastião morre em 1578, o trono português fica vago e é ocupado pelo seu tio-avô, Dom Henrique, o cardeal Dom Henrique. Tá? Qual é o problema? Esse camarada vai acabar morrendo 2 anos depois, em 1580. E aí, com a morte do Dom Henrique, começa a haver uma crise sucessória em Portugal, tá? Porque você não tem um herdeiro natural e começam a aparecer diferentes figuras pleiteando o cargo de rei português. Dentre essas figuras, a gente vai ter a duquesa Catalina, nós vamos ter o Dom Antônio do Crato, mas fundamentalmente a gente vai ter aquele que se dizia mais próximo e mais legítimo a conseguir assumir o trono, que era o rei da Espanha, Filipe II, né, que guardava ali um grau de parentesco de maior proximidade com o rei que havia morrido, portanto com a família que havia sido enterrada com a morte de Dom Sebastião e também com a morte do Dom Henrique. Resultado, quem é que vai assumir o trono de Portugal em 1580? O Filipe II, tudo bem? E aí, ao assumir esse trono, na verdade, o processo que resultou na ascensão do Filipe II não foi um processo tão simples, tá? Você vai ter um processo conflituoso, você tem inclusive um processo de corrupção, né? Mas o fato concreto é que o Filipe II consegue se transformar no rei português também, tá? Isso vai criar uma série de problemas para Portugal e, por conseguinte, para o próprio Brasil, para a América, para a própria América portuguesa, tudo bem? A morte, e aí só para, antes de seguir com a aula, vale destacar, gente, que a morte do Dom Sebastião criou lá em Portugal o mito do sebastianismo, que provavelmente vocês já devem ter estudado, já devem ter ouvido falar em literatura, e tempos mais tarde, inclusive, no próprio Brasil, esse princípio de sebastianismo vai acabar povoando o imaginário da região nordeste brasileira. Né? Então, cerca de 3 séculos depois, você vai ter ali, 3 séculos, um pouquinho mais ou menos, você vai ter a figura do Antônio Conselheiro. Tá bom? Então, os vestibulares gostam de estabelecer esse paralelo, né, na história portuguesa com a própria história brasileira, com a história da América portuguesa, obviamente. Tá bom? Então, quando a gente fala de anexação espanhola, e, consequentemente, a conquista do Filipe II sobre Portugal, a gente está falando de um processo que é um processo em que o Filipe II ele acaba corrompendo os setores da nobreza portuguesa, tá? Ao mesmo tempo em que ele acaba corrompendo os setores da própria burguesia de Portugal. Porque essa gente imaginava que conseguiria, no caso da burguesia, conseguiria aumentar as suas relações de comércio, visto que o Império Colonial Espanhol era um império gigantesco, ao mesmo tempo em que a nobreza ela almejava privilégios e ela almejava também as ricas regiões de prata da própria Espanha, na região da América, né, na chamada América Hispânica. O próprio Filipe II, ele costumava usar uma expressão que era Portugal, o herdei, o comprei e o conquistei. Né? O herdei porque ele vai se julgar o herdeiro natural,
o comprei porque ele vai literalmente comprar o apoio de alguns setores da sociedade, e por outro lado ele vai conquistar Portugal, porque você vai ter um processo conflituoso que resultou na ascensão do Filipe II também no trono português. Agora, as elites de Portugal, muito embora algumas delas corrompidas, para aceitarem o Filipe II de fato como rei, exigiram que ele assinasse, assim que ele se colocou como herdeiro do trono, mais precisamente assim que ele consolidou a conquista, essa elite chama o Filipe II no canto e diz: olha, assina um documento se comprometendo a não intervir no Estado português e, por conseguinte, não intervir na região da América Portuguesa, mais precisamente no Brasil. E aí o Filipe II ele acabou assinando um juramento chamado Juramento de Tomar, e esse juramento, basicamente, ele se comprometia em não tratar Portugal como um país conquistado. Portanto, os portugueses iam continuar tendo o domínio sobre as atividades comerciais com o Brasil, os portugueses iam continuar tendo a sua própria língua, os seus costumes, tá? Mas na prática viviam obediência ao seu rei, o rei Filipe II. Tá? O Filipe II é de uma dinastia, que é a dinastia dos Habsburgo, que tinha problema com todo mundo na Europa. Tá? Ele é herdeiro de Carlos V, e Carlos V vivia em enfrentamento com uma série de reis europeus. Vivia em enfrentamento com os ingleses, vivia em enfrentamento com os próprios franceses. Né? O Carlos V, inclusive, duelava com Francisco I, duelou com Francisco I em várias ocasiões, porque ambos pretendiam ali dominar diferentes regiões. E a própria França, ela fica no meio dos domínios que pertenciam ao Carlos V, a região da Espanha, a região do que hoje nós conhecemos como Países Baixos, né? Sobretudo a região da Holanda, a região da Bélgica, tinha também possessões territoriais na região da Itália. Então a França ela ficava cercada pela dinastia dos Habsburgo, que era a dinastia mais poderosa da Europa. Né? E aí, um dos herdeiros do Carlos V foi exatamente o Filipe II. E o Filipe II ele tinha essas pretensões, ou a pretensão, de mandar em todo mundo na Europa. E, claro, acabou criando uma série de inimizades, e dentre essas inimizades, ele vai acabar criando um grande mal-estar na região dos Países Baixos, porque esses Países Baixos, até então, eram uma possessão da dinastia dos Habsburgo, mas não eram tratados com muita imposição. Por exemplo, aquela região tinha uma relativa liberdade religiosa, uma região habitada, né, sobretudo por religiosos de origem calvinista. Quando o Filipe II assumiu o trono, ele resolve aumentar o controle sobre aquela região. Qual é o resultado disso? A região dos Países Baixos, sobretudo a região da Holanda, começa uma luta em prol de sua independência. Essa independência virá, né, mas ao mesmo tempo o Filipe II não vai reconhecer. Qual é o resultado disso? O Filipe II dos Habsburgo tinha em algumas regiões europeias a identidade ou a identificação de que essas regiões haviam se transformado em regiões inimigas. Portanto, os holandeses, para o Filipe II, que é o rei espanhol, eram um inimigo a ser combatido. Por que eu estou falando isso? Porque se a Espanha passa a dominar a Portugal, essa Espanha vai acabar, basicamente, proibindo os portugueses de estabelecerem relações de comércio com os seus inimigos. E quem é que estabelecia uma aliança com os holandeses no que diz respeito à atividade açucareira? Os portugueses. Né? Então a produção açucareira no Brasil contava, obviamente, com o financiamento de banqueiros holandeses, contava com o auxílio para o transporte, com o refino, enfim, havia uma parceria entre Portugal e Holanda. Quando a Espanha passa, por intermédio do Filipe II, governar Portugal, mesmo respeitando algumas cláusulas do juramento de Tomar, vai proibir que Portugal estabeleça relações com seus inimigos, ou seja, com os inimigos espanhóis. Então Portugal, que até então havia sido governado pela dinastia de Avis e que não tinha inimigos espalhados pela Europa, passou a ser governado pela dinastia dos Habsburgo e, por tabela, acabou adquirindo também todos os inimigos espanhóis para si. Tá? Então, basicamente isso é importante a gente estudar, porque à medida que a gente tem a União Ibérica, a gente vai ter um aumento das invasões estrangeiras no Brasil, a exemplo da própria França equinocial, a gente vai ter, claro, uma invasão holandesa que nós vamos estudar num outro vídeo, tá bom? E, claro, também os ataques, né? Os ataques dos corsários, dos piratas ingleses. Beleza? União Ibérica, 1580-1640. Uma época em que Portugal e Espanha passaram a ser governados pela mesma dinastia, pelos mesmos reis. Beleza? Nós seguimos falando sobre a história, num outro vídeo, conversando sobre as invasões holandesas.